Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos aplicar a metodologia do equivalente elétrico para transferência de calor. Nesse exercício a transferência vai se dar pela forma da condução e pela forma da convecção, e é uma convecção natural. Apesar de que para a convecção forçada, um único item que mudaria para nós seria o coeficiente de transferência de calor, tanto aqui ao lado do ar como ao lado da água. E esses coeficientes, então, os H's aqui, da água e do ar, para a convecção forçada deveriam ser então calculados por um método específico. Mas não é o nosso caso. Vamos trabalhar com condução em dois materiais, no aço, e condução no baquelite. E aí de um lado nós vamos ter água fazendo a convecção natural e do outro lado nós vamos ter o ar também fazendo convecção natural. Então o problema de engenharia que se põe é o seguinte: um elemento de aquecimento fino, por exemplo uma resistência elétrica num ferro, ou uma resistência numa garrafa, tipo uma chaleira, uma garrafa térmica que tem um alto aquecimento, Esse é um elemento de aquecimento fino. É colocado entre uma placa de aço de 1/8 de polegada, que vai dar aproximadamente 3,175 milímetros. Interessante aqui você já lembrar que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Ainda se ouve bastante de polegada. Isso vem de muitos anos, onde a maioria das máquinas produziam tubos, barras, perfis, todos em polegada. Então absorveu-se essa grandeza devido àquela época e perdura até hoje devido aos perfis. Para você mudar toda uma sistemática de perfis é bastante complicado na produção industrial mecânica. Então ainda se mantém bastante. Placa de aço então, de 1/8, a espessura da placa. E uma placa plana de baquelite de 1/4 de polegada, que vai dar aí 6,35 milímetros de espessura. Já vou mostrar aqui para vocês, seria esse sistema aqui. Então de um lado aqui você tem o aço e do outro lado aqui você tem o baquelite. E esse aqui, no centro, podemos até usar uma tonalidade vermelha para denotar o aquecimento. Vamos dar um destaque maior para ele. Um pouquinho demais. Isso. Aqui, nós temos aqui um elemento de aquecimento que vai receber energia elétrica e transformar em energia térmica pelo efeito Joule. E essa energia gerada nesse elemento, ela vai migrar para cá, para a direita ou para a esquerda, ou seja, indo para o baquelite ou indo para o aço. E aqui do aço ele tem água desse lado. Vamos voltar à nossa pen. Tem água, então o calor migra do aço para a água. E desse outro lado, do baquelite, nós temos o ar. Então o calor migra do baquelite para o ar. Então essa é a forma, o problema que está acontecendo, ele acontece dessa forma, Ele naturalmente vai acontecer dessa forma. Por quê? Ora, porque se você botar aqui um elemento isolante dos dois lados desse elemento gerador de calor, esse elemento de aquecimento, você conseguisse isolar quase perfeitamente, ou seja, não deixar essa energia calorífica gerada sair, você segurá-la ali. O que ia acontecer? O nível de energia ia subir. Então, se o nível de energia interna aqui do material sobe, isso automaticamente está subindo o quê? A temperatura. Essas duas coisas acontecem simultâneas. A temperatura é uma indicação do nível de energia interna, é uma das indicações. Então, quando você faz subir a energia interna do material, automaticamente a temperatura sobe. E a depender da temperatura que você estiver, você pode provocar a fusão do elemento.
né? Então, teoricamente, com uma vela, né, se a gente não deixasse sair aquele calor e estivesse constantemente alimentando aquela vela com oxigênio, nós poderíamos até fundir um pequeno pedaço de metal, por exemplo, né? Não muito grande, mas um pequeno pedaço. Por quê? Porque toda aquela energia que está no combustível da parafina da vela vai ser transformada em calor. E esse calor não sai do ambiente, né? Fica enclausurado. E ele faz o que esse calor? Ele faz o nível de temperatura subir, podendo até atingir um ponto de fusão de um material metálico. Tá? Então, só uma curiosidade para vocês olharem essa questão da geração de calor com outros olhos. Tá? Vamos olhar com outros olhos. O calor ele não vai para o nada. Ele não vem do nada e não vai para o nada. Ele é gerado ali, transformação de energia elétrica. E se você não permitir a saída, ele fica ali confinado e o nível de temperatura vai subindo. O que acontece muitas vezes é que esse nível sobe e acaba vencendo a barreira do isolamento. Ou seja, aquele material que é um péssimo condutor, ou seja, um ótimo isolante, ele começa a conduzir calor devido à alta temperatura do outro lado. Mas isso a gente pode conversar mais adiante. Então, nós temos aí essa situação. A superfície do baquelite está em contato com o ar a 10 graus Celsius, enquanto a superfície do aço está em contato com a água a 95 graus Celsius. Aqui está, vamos colocar aqui em verde. Então, do lado do baquelite, eu tenho aqui o ar a 10 graus. E do lado do aço, eu tenho a água a 95 graus. Os coeficientes de transferência de calor por convecção são 1,4 watts por metro quadrado grau Celsius e do lado do ar 877 watts por metro quadrado grau Celsius. Tá? Então, do lado... Só um minutinho, deixa eu fazer uma verificação. Esse 877 watts por metro quadrado grau Celsius é do lado da água, é o esperado, né? Que a água ela oferece uma melhor transferência de calor. Vejam, né? De 1,4 por convecção natural para o ar, eu vou a 877 por convecção natural para a água. Ou seja, já é uma sugestão para vocês. Tem algumas situações que eventualmente você precisa melhorar a troca de calor para a retirada desse calor, ou mesmo para inserir esse calor no meio. Então o ar não é muito bom para isso, mas a água é muito melhor. Vamos fazer uma conta rápida. Eu vou colocar o microfone para melhorar o nosso áudio. Só um minutinho. Do lado da água, ele é 600 e poucas vezes, né? Mais de 600 vezes maior a transferência de calor do que do lado do ar. Então veja que o ar também é um bom isolante, não só na questão da condução, que nós vimos lá nas nossas aulas, onde a condução do ar é muito baixa, mas também na convecção natural ele não é tão bom assim para fazer transferência de calor, né? Agora, se você colocar aqui um ventilador, você consegue levantar bem esse valor aqui, né? Às vezes até 10, 20 vezes maior do que esse valor que aqui está. Tá? Enfim, desprezando a espessura do elemento de aquecimento, considere a área da placa 1 metro quadrado. Nós pedimos aqui, né, o nosso problema da engenharia está nos pedindo para determinar o fluxo de energia que precisa... Só um pouquinho, tem um problema aqui, estão fazendo uns furos aí na parede. Determine o fluxo de energia que precisa ser fornecido ao elemento de aquecimento para manter a temperatura da superfície do aço em contato com a água a 110 graus Celsius. Então, qual é o fluxo de calor, tá, que vai migrar para o lado da água para que essa temperatura aqui da placa fique em 110 graus Celsius. Tá? Então, nós vamos ter aqui situação aqui, ó. Do lado
da água, aqui nós temos o aço. Então o calor é gerado aqui, vamos mudar de cor. O calor é gerado aqui, esse calor vai migrando para cá, até entrar na água. E nesse ponto da superfície é que está sendo perguntado qual é essa temperatura aqui na superfície, aliás, qual é esse fluxo de calor para que essa temperatura seja mantida em 110 graus Celsius. Tá? Ah, por que 110? Ora, porque tem outros cálculos que mostram que 110 graus Celsius é uma temperatura boa para transferência de calor para a água. Ela não é, por exemplo, muito lenta, nem muito rápida. Depende da aplicação que você tiver, né? Ah, vou projetar uma chaleira e a temperatura da parede da chaleira elétrica ali, né, da nossa jarra elétrica, vai ser de 100 graus Celsius. Então ela vai demorar mais tempo para aquecer a água do que uma que tem uma temperatura de 110 graus Celsius. Então isso vem de uma concepção inicial do projeto. É uma definição inicial. Eu sempre comento com os alunos, com vocês, né, que o problema que é apresentado aqui, didático, ele tem uma origem. E essa origem é uma necessidade que a engenharia recebe. Nós precisamos aquecer a água nas cozinhas ou nas indústrias. E aí vem essa necessidade. Aí começam a vir as perguntas. Quanto vocês estão dispostos a gastar para fabricar uma jarra elétrica, uma chaleira elétrica? Qual é a rapidez, né? O quão rápido você quer fazer esse aquecimento? Então, esse contexto todo é que gera esses problemas que nós vemos aqui no nosso dia a dia. Então, sempre lembrem, existe uma etapa anterior a esse problema, existe o problema e depois existe uma etapa posterior, que é a fabricação efetivamente do produto. Tá ok? E tanto a anterior como a posterior, né, principalmente a posterior, elas envolvem, né, bastante trabalho. Tá? Então, continuando. Qual é o fluxo de energia que precisa ser fornecido ao elemento de aquecimento, né? Veja que esse elemento de aquecimento ele vai estar recebendo energia. Então, a geração de energia aqui do elemento de aquecimento, vou botar aqui um Q do elemento, ele tem que ser igual à energia que flui para o lado do aço, mais, deixa eu tentar manter a mesma nomenclatura, vamos ver qual que é a nomenclatura que foi utilizada aqui. É o Q ponto mesmo, que é água, que é aço, né, tal. Então é Q ponto. Então essa energia gerada no elemento de aquecimento, ela vai para o lado do aço e vai para o lado do baquelite. Então eu não vou poder calcular apenas o Q do aço. Eu preciso lembrar também que esse elemento de aquecimento ele está gerando calor também que vai para o lado do baquelite. Ou seja, parte do calor que ele gera vai para esquentar a água, que vai lá para o aço e depois para a água. Mas parte do calor gerado acaba indo para o baquelite e para o ar que é perdido. Tá? Bom, por isso que vocês observam aqui, ó, o coeficiente de convecção com o ar é bem baixinho, vai ter pouca transferência de calor. E se vocês olharem aqui, ó, o K do baquelite é bem menor do que o K do aço. Então o baquelite também vai transferir menos calor. Sem falar que o baquelite também é mais espesso. Veja lá, o baquelite ele tem quase 2 vezes mais espessura do que o aço. Tá? E a transferência de calor também depende da espessura. Quanto mais espesso, menos calor transferido. Bom, retomando. Então o calor gerado é o que vai para o aço mais o que vai para o baquelite. Só para esclarecimento. E outra pergunta é, qual fração de energia passa através da placa de inox? Então veja, eu pergunto qual é a energia total gerada e depois a fração que vai realmente para a água, ou seja, passa pelo aço inox e vai para a água. Digamos aí que eu atingisse, olha só aqui, ó, né? Dá até para ter uma ideia, ó. Do total de 13,30 eu transfiro para a água 13,16. Então veja bem, 13,30 dividido, para mim ter a porcentagem, né, a razão, 98,95%. 98,95% está sendo transferido para o lado da água. Então é um aproveitamento bastante elevado, né?
Então, mas a gente vai determinar esse valor aqui com aqueles dados iniciais, tá bom? Esses dados aqui, ó, o K do aço e o K do baquelite, complementam as informações do problema. Então, vamos lá. A primeira etapa, o primeiro passo, é vocês montarem o esquema elétrico, tá? Então, vocês podem imaginar assim, ó. Eu tenho aqui uma DDP, essa minha DDP aqui é uma V1 aqui, por exemplo, uma V, aqui chamei de elemento, então uma V do elemento. Aí essa corrente, ela vai fluir aqui através do baquelite, depois fluir através do ar e vai até atingir uma DDP, que é essa temperatura do ar. Então, vou chamar aqui V no ar, né? Um potencial no ar. Do outro lado, a minha DDP aqui, ó, ela vem através da plaquinha de aço. Então, aqui é baquelite e aqui é o ar. Aqui é o aço. Ela vem, passa também pela resistência da água para migrar esse calor para a água e atinge aqui uma temperatura da água, 95 graus Celsius. Então, vou chamar aqui do potencial da água, né? Da água. Então, aqui é aço e aqui é a água. Então, é um circuito. Veja, uma fonte geradora de corrente, parte da corrente migra para cá, parte da corrente migra para cá, tá? E essa corrente migra para cá, atingindo esse potencial aqui e passando por duas resistências. Essa corrente migra para cá, vamos chamar de um I do ar, e aqui um I da água, AG, tá? Migra para cá. Então, qual é a corrente total gerada por essa fonte? É como se aqui fosse uma fonte geradora, né? Você teria aqui uma fontezinha. Qual é a corrente total gerada? É a corrente da água mais a corrente que vai para o ar, tá? Exatamente o que nós fizemos aqui em cima, né? O calor total gerado é o calor que vai para o aço e o calor que vai para o baquelite. Tá ok? Então, vamos prosseguir então na nossa análise. Hoje o pessoal está trabalhando aqui numa furação de parede, aí, né? Numas instalações. Bom, então vamos prosseguir. Nós já temos todas as informações, já vimos como é que é o nosso circuito e você sabe que para determinar as correntes, né, você utiliza aquela equação V igual a RI, né, ou a corrente é igual a V sobre R. No nosso caso, o nosso V é a temperatura, o R nós já vimos nas aulas passadas, depende se é convecção ou condução, nós temos a forma do cálculo, e o I é o nosso calor sendo transportado, é o Q ponto, tá bom? Então tá bem fácil aqui, nós temos uma equação para a esquerda, né, uma equaçãozinha de condução aqui para a esquerda e uma equação para a direita, tá? E temos uma terceira equação, que é essa equação que nós já escrevemos aqui em cima, tá? Então, de um lado nós vamos ter uma equação de condução, né, da nossa corrente, aí nós podemos até escrever aqui, ó. Vamos colocar aqui uma anotaçãozinha adicional, vamos pôr em vermelho. Então, desse lado aqui, até esse ponto, nós temos a equação que diz o seguinte, ó, que o Q ponto, aqui vamos colocar aqui da água ou do aço, tanto faz, né, é igual a diferença de temperatura, aqui no caso é o T da água, menos o T do elemento sobre o K, né? Sobre o K. Tá? Esse K é um K total, é a união do... Desculpa, não é o K, é o R, né? Esse R é o R total, é a união da resistência do aço mais a resistência da água.
Inclusive aqui as resistências estão em série, então basta somar as duas resistências. Do lado de lá nós temos algo similar, né? Aqui, ó, nós vamos ter uma transferência de calor para o lado do ar. Ela é dada por quem? Pelo ΔT. É a temperatura que está no ar menos a temperatura do elemento, temperatura do ar menos a temperatura do elemento, sobre a resistência total do lado do ar, né? Aqui é do lado da água, tá bom? Então, olha só, uma equação, né? Eu não quero riscar muito, só vou dar uma pequena pontilhada, duas equações e lá em cima 3 equações, né? A geração de calor aí, tá ok? Então, 3 equações. Nós conseguimos resolver esse problema aí. Veja, nos dado uma informação importante aqui, que a temperatura aqui nessa superfície do aço é 110, tá? E a temperatura na superfície, na água é 95. Então, esse trecho aqui, até vou pegar uma outra cor, porque é uma terceira situação, vamos pegar esse verde. Esse trecho aqui é perfeitamente conhecido, até aqui, ó. Aqui nós temos a nossa equação de condução de calor toda conhecida. Então, ó, Q que migra aqui para a água é igual a temperatura da água menos 110 sobre o RH da água. Tá? O RH por quê? Porque aqui eu estou na região de convecção, eu só estou pegando essa pequena resistência. Tá? Então veja, mais uma equação. E essa equação já nos traz o Q da água. Ora, o Q da água, que entra na água, é exatamente o mesmo Q do aço. Olha aqui, ó. A corrente que passa pelo aço é a mesma corrente que passa pela água, né, se fosse um circuito elétrico. Então aqui também, o calor que migra aqui no aço é exatamente o mesmo calor que migra para a água. Então com essa equação nós já vamos poder achar esse Q que migra para a água. Tá? Exatamente esse valor aí é a fração da energia que passa pela placa de inox. É exatamente esse valor aqui. Então já é possível calcular inicialmente esse calor aqui. Tá ok? Com esse calor, atenção, ó, vou até pontilhar, seria a nossa quarta equação. Com esse calor aqui, eu posso vir aqui, porque esse Q da água é o mesmo Q do aço, né? E calcular então agora a temperatura do elemento, tá? Porque eu tenho esse R total, já é conhecido, é só propriedades. Eu tenho a temperatura da água, que é 95, então eu calculo a temperatura do elemento. Opa, conhecendo a temperatura do elemento, eu posso ir para a direita. Tá? Eu estou fazendo um resumo aqui da solução. Eu posso ir para a direita e agora calcular aqui, ó. Temperatura do elemento é conhecida, temperatura do ar é conhecida. Essas propriedades, tanto da resistência do baquelite quanto da resistência do ar, são conhecidas, portanto, eu determino esse Q do ar. Ora, agora eu já tenho o Q do ar e o Q da água, ou seja, eu tenho o calor total necessário que o elemento deve fornecer. E aí eu consigo calcular esse Q do elemento, que é exatamente esse valor. Ok? Então, vamos só ver os cálculos agora de forma breve, porque né, todo o caminho já foi mostrado. Né? Então vamos aqui, vamos dar uma analisada aqui. Aqui nós temos o cálculo do R da água, tá? A resistência da água, que é uma resistência de convecção. Né? Podemos até lembrar aqui que é convecção. É 1 sobre o H. Tá? Essa equaçãozinha do R. É isso mesmo. E do lado aqui, na região aqui do aço, nós temos também inclusive está aqui, ó, o R da água, então é esse valor aqui. Do lado do aço, nós temos o cálculo
do R do aço. Deixa eu só ver onde é que eu coloquei. Deve estar mais aqui abaixo. Olha aqui o R do aço. Já foi calculado aqui de forma direta, né? 1,604 vezes 10 a menos 4. Esse é o R do aço. Eu não tenho ele explícito aqui. Tá? Só um pouquinho. Deixa eu organizar aqui, daí vamos mostrar esse valor. Vamos ver aqui as equações, só para relembrar. Olha, o RK, que é quando você tem condução, ele é calculado pela espessura do material, né, que você está analisando. No caso ali, a espessura da placa de aço ou da placa de baquelite, né? É a distância que o calor tem que percorrer. Dividido pelo coeficiente de condução térmica, né, a condutividade térmica, vezes a área. No nosso caso, essa área ali está sendo de 1 metro quadrado. Então, por isso que acaba nem aparecendo ali no cálculo. E o K, nós temos lá o K do aço e o K do baquelite. Do lado do ar e da água, nós temos a convecção. Isso aqui é fornecido, um deles é 1,4, no caso do ar, e o outro é 877, né? E a área também é 1 metro quadrado, por isso que acaba não aparecendo, tá? Então, esses dois aqui são os R's que a gente vai utilizar na condução, tá? Então, se você fizer aqui, ó, L sobre K para o caso do aço. Vamos pegar aqui e fazer essa conta rapidamente, ó. Primeiro, a espessura do aço. Qual é a espessura do aço? Nós temos lá em cima, 3,175 milímetros, né? Milímetros é 10 a menos 3 metros. Então, vai dar 0,00375, 175, né? 175 dividido pelo K do aço, que é 19,8. Dividido. Então, você tem aí, ó, 1,6 vezes 10 a menos 4. Tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 4. Aqui eu gostaria de dar um parênteses para nós vermos esse cálculo, a questão das unidades. Vamos já deixar calculado aqui então, ó. O R é K do aço, então foi o nosso L menos L sobre K vezes a área A. Tá? O nosso L, vamos pôr as unidades aqui, ó, menos 0,003175 metros, dividido pelo K. O K está aqui, 19,8 watts por metro grau Celsius. Outro parênteses, né? Graus Celsius e Kelvin, o delta é o mesmo. Se variou 10 Kelvin, variou 10 graus Celsius. E aqui nós estamos sempre interessados em deltas e não em valor absoluto. É como na corrente que passa por uma resistência. Você quer saber qual é o delta de voltagem antes e depois da resistência, tá? Você não quer saber exatamente qual é a voltagem antes e a voltagem depois. O que te interessa é o delta. É esse delta que te faz a condução da corrente. Aqui também é o delta que faz a condução do calor. Por isso que às vezes a gente coloca graus Celsius sem prejuízo algum ao nosso cálculo. Tá? E aí ficou, e ainda vezes a área, né? Vezes 1 metro quadrado. Tá? Então perceba aqui, ó, esse metro quadrado aqui, ó, nós podemos eliminar um aqui com esse aqui, e ainda esse metro aqui também vai eliminar com aquele metro lá em cima. Então o metro desaparece, você fica aqui com a unidade Kelvin por watts ou Celsius por watts, que vai dar aqui o RK do aço, então 1,635 vezes 10 a menos 4, Kelvin ou Celsius, vamos deixar Celsius, já que estamos trabalhando com Celsius, por watts. Tá? Então, é uma resistência. Tá? Para você fazer uma condução aí de 1 watts, por exemplo, você tem que ter pelo menos esse degrau aqui de temperatura. Olha que é um degrau bem baixo, né?
pouquinha diferença de temperatura já está conduzindo bem esse 1 watts aí, né? É bem interessante essa análise aí. Esse aí é o R do lado do aço. O R do lado do baquelite, então você pega as propriedades. Eu acabei não colocando o sinal. Vamos pôr aí o sinal. Tá? Deixa aqui. Do lado do baquelite, nós temos então a espessura do baquelite, que é 0,00635, não vou colocar unidade, sobre a condutividade aí do baquelite. Então, 1,4 vezes a área, 1 metro quadrado. Então, o R do baquelite, é o RK, né? É de condução, só para lembrar, isso não tem problema algum. Vai dar quanto? Então, 0,00635, 1,4 dividido. Vai dar 4,5357, 357 vezes 10 na menos 3 graus Celsius por watts. Tá? Então, só para um efeito de representação, né? Um cálculo bastante simples, mas é importante fazer constar, principalmente por causa das unidades. Tá? Então, eu já tenho aqui a resistência do lado do aço, a resistência do lado do baquelite. Também já foi calculado aqui acima a resistência do lado da água, devido à convecção, né? Vamos colocar o Hzinho aqui, e a resistência do lado do ar devido à convecção. Tá? Então veja aqui, ó, é 1 sobre 1,4 vezes a área, né? Que a área é 1, dá esse valor aqui, tá ok? Então nós temos as 4 resistências, tá? Olha, são 4 resistências, 1, 2, 3, 4, estão todas calculadas, prontas para uso. Então, fluxo de calor que vai para o lado do aço. Eu já fiz até uma prévia do cálculo antes. O que acontece? O ΔT, ó, o fluxo, ou seja, a corrente que parte da parede do aço para a água, né, é dado pelo ΔT, que é a temperatura que você tem adiante menos a temperatura que você tem a ré. Então, adiante você tinha lá 95, menos a temperatura que estava a ré, 110, né, sobre o R da água. Tá? O R da água, apesar de eu não ter colocado aqui o sinal, olha aqui, ó, tá 1,14 vezes 10 a menos 3, ela é negativa. Olha aqui, lembra das nossas equações? Elas são negativas. Tá? E aí acaba então tendo um sinalzinho aqui, e aí a temperatura adiante menos a ré vai dar negativo, mas esse R da água é negativo aqui, né? Então acaba que fica positivado aí, e é uma corrente plausível, né? Uma corrente positiva. Tá ok? Então nós já temos aqui o calor, a corrente, entre aspas, né? O calor que flui para a água. Esse calor que flui para a água é o mesmo calor que atravessou o aço, né? Afinal de contas, o calor passou aqui, ora, é o mesmo calor que passou aqui, é a mesma corrente, né? Só um minutinho. Então, nessa análise, nós já temos calculado aqui o Q da água, tá? Esse Q da água é o mesmo que passa para o aço, pelo aço, tá aqui. Com isso, nós aplicamos a equação lá no aço, conforme eu acabei indicando aqui em cima, né? Nessa etapa aqui, ó, o que passou, desculpa, nessa etapa não, peraí, né? Pode ser nessa equação aqui, que eu pego desde a resistência até a água, né? Aqui embaixo, se eu não me engano, eu fiz pegando desde do elemento até a superfície do aço, e acabei achando meu ΔT aqui só lá naquela parcela do elemento. Aí aqui tem a superfície do aço, que é 110 graus Celsius, né? Então aqui eu tenho uma temperatura do elemento. Então o calor vai migrar por aqui, né, até aqui. Então eu fiz esse cálculozinho, acabei achando aqui o ΔT, que foi 2,11 graus Celsius, ou seja,
a temperatura do elemento está a 112,11 graus Celsius, né? 112,11 graus Celsius. Essa é a temperatura do elemento. E aqui na água, 95. Tá? Daria o mesmo resultado se você pegasse aqui uma resistência total, como eu acabei de falar antes, né? Desde aqui do 95 até a temperatura do elemento, que é exatamente essa equação aqui que eu havia posto anteriormente. Tá, ok? Enfim, nós já sabemos que o elemento trabalha nessa temperatura para poder suprir esse calor aí para o lado da água. Tá? Por outro lado, para saber o fluxo de calor total, nós temos que saber quanto calor vai migrar para o lado do ar, que é o calor perdido para o ambiente. Então, nós vamos para o lado do baquelite. Acabei fazendo um cálculo aqui, ó, e achando qual é a temperatura na superfície do baquelite. Né? Então, nós temos aqui, ó, que vai dar o que migra para o lado do ar, ficou em função dessa temperatura aqui. Tá? E esse calor que passa pelo baquelite é o mesmo que passa pelo ar. Então, acaba aqui fazendo essa igualdade, né? Esse Q do ar e o Q do baquelite são iguais. E aí se você quisesse saber, né? Na verdade não precisava nem determinar esse TS. Se quisesse saber o TS, poderia fazer dessa forma. Localizava essa temperatura na superfície do baquelite, tá? E aí, com essa temperatura, a gente pode voltar em qualquer uma das duas equações, né? Ou nessa, ou naquela lá em cima. Vamos pegar aqui, nessa aqui, e determinar ou o Q do baquelite ou o Q do ar, que é o mesmo, né? Então, isso aqui também é igual ao Q do baquelite, né? E aí você tem o calor, então, a potência de calor que sai para o ar. Então, qual é o calor total gerado pelo elemento? Ele tem que ser o Q da água mais o Q que vai para o ar, que vai dar 13,30 kW. Veja que foi um valor muito pequenino, né? 142 watts. Mexeu aqui nas decimais do quilowatts, né? Então, um valor bem baixo, né? Realmente uma perda muito pequena. Bom, seria o problema que eu queria trazer para vocês, né? Ele, apesar de ter toda a sua simplicidade, ele tem muitas informações. Então, eu sugiro que vocês peguem esse problema, sem assistir a aula agora, peguem o mesmo problema, tá? Coloquem lá no início do vídeo, né? Tirem um print dessa tela inicial e resolvam o problema sozinhos, para que no dia das avaliações vocês possam ter um bom desempenho. Tá? Não vai ser um problema igual esse, né? Mas vão ser similares. É condução para um lado, condução para outro, às vezes tem convecção, às vezes é forçada. Quando a convecção for forçada, o que vai acontecer é que esses H's aqui vão melhorar, né? Então, tu tem convecção forçada tanto para ar quanto para água. Né? Na água também. Né? Quando a bomba da água do motor lá do automóvel, né? Ela entra em funcionamento, ela faz com que essa água circule no sistema de forma forçada. E aí esse valor aqui do H da água vai se elevar um pouco mais. Ok? Então, bons estudos, façam as anotações, revisem a aula e se preparem para a nossa próxima avaliação. Inclusive, esse aqui é um último exercício que eu tinha para passar. É o último conteúdo, essa parte aqui de transferência de calor por condução e convecção. Então, agora nós vamos partir para vocês resolverem as listas de exercícios que são disponibilizados no Moodle e para vocês se prepararem, né? Vamos fazer mais alguma aula síncrona e se prepararem para a nossa terceira e última avaliação. Até mais!